Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, a gente voltando aqui, né, nessa quarta-feira de votação na Ilha Record, vamos ver o que aconteceu por aqui nesse episódio. Antes de mais nada, queria pedir que vocês deixassem o like, que vocês se inscrevessem no canal para poder ajudar a continuar crescendo aqui no YouTube, para a gente poder conseguir novas ferramentas, novos recursos, né, para na fazenda tentar fazer até live, né, entrar ao vivo com vocês, que é melhor para a gente se conhecer, trocar ideia, conversar bastante, tá bom? Eu conto com a colaboração de vocês. Bom, pessoal, o episódio de hoje ele começa ali, né, com a Jaciara, né, pedindo desculpa pro Bruno, dizendo ali para ele, né, que não foi a intenção dela, que vai pedir para que o Kaique Pereira vote nela, né, para irem as duas, a Solange e ela, para o desafio de sobrevivência, porque ela sabe que o exílio não concorda com a presença da Solange na ilha, que se dependesse do exílio, a Solange não estaria ali, né? O Bruno diz para ela que o julgamento do exílio é distorcido e que combina muito mais com o jeito da Jaciara, né, da personalidade dela, e que a Solange, mesmo não fazendo por mal, ela acaba desequilibrando todo o clima, né, todo o ambiente ali aonde ela tá. Depois ele diz que o exílio julga ali o pessoal tão duramente, né? O Bruno fala que ele acha depois disso, até pelo momento dele estar passando por esse julgamento, que não vale a pena, né, ficar julgando ninguém. Aí a Jaciara faz um discurso ali, né, todo cheio de blá blá blá, porque ela sabe, né, que o exílio tá assistindo. Então, na verdade, ela tá falando é com o exílio, é com a gente de casa, né, que ela faz esse personagem dela e diz que não tem como saber se as pessoas falam, se o que elas estão dizendo é a realidade ou se é só para manipular. A Vitória lá do exílio, né, ela diz que o Bruno tem um jogo de estar perto de todo mundo, ouvindo todas as estratégias e não se comprometendo com ninguém. A Jaciara diz que não se arrepende, né, do julgamento que fez para o Wendy, porque todas as pessoas que gostavam dela e cuidaram dela, ela de alguma forma ajudou para que essa pessoa tivesse no exílio hoje. Então ela disse que não se arrepende de todo o julgamento que fez, ela concorda com tudo que pensou da Wendy. O pessoal do exílio, né, lá, né, vai pro banho de sol e ficam lá debatendo, né, se a Solange pega pesado, né, com a Jaciara por algum motivo assim que seja fora do jogo, né? Então, o o Rafa, ele sugere ali, né, que seja uma inveja, que a Solange possa ter uma invejinha da Jaciara. A Vitória, ela diz, né, que a Jaci tem muito pique, que ela é uma pessoa muito para cima, né, que ela tá sempre na atividade, que pode ser isso. Aí a Wendy diz que a Solange vê isso como estratégia da Jaciara, né, e não como um comportamento espontâneo da Jaciara ficar para lá e para cá e faz comida e limpa a casa e tal, e agradando todo mundo. Aí a Vitória diz, né, que vai além do jogo, que pode ser uma frustração da Solange. O Kaique Aguiar ali, ele tá na conversa e ele dá a opinião dele. Ele diz que a Solange ouviu a Jaciara dizer que em casa ela não faz o serviço de casa, né? Ela não se envolve com nada. Então, ali dentro da ilha, ela fica fazendo, né? Dentro da vila, ela fica fazendo tudo o tempo todo. Então, que a Solange chegou na conclusão que isso é forçado, porque se em casa ela não faz, por que ali ela não para um minuto? Aí o Kaique diz que a Sol tem um temperamento muito forte e usa palavras muito duras que machucam as pessoas. Aí a Aí a Jaciara de volta lá na vila, né? Ela diz pra Esté ali numa conversa que ela se arrependeu de ter ido falar com o Bruno, né? Que era para ter deixado ele bem para poder fazer a prova, que não vai se perdoar se o Bruno entregar o jogo. Aí a Esté diz que cada um faz as suas próprias escolhas, né? O Naka em outro momento tá conversando com a Solange, né? E ela diz que a Jaciara tá perdida, que ela fica pedindo voto, né, que fica fazendo a campanha dela e diz que não concorda com isso, mas que ele, né, diz que ele tem a aliança dele, que ele não vai se envolver nesse conflito entre a Solange e a Jaciara, né?
Lá do exílio, o Kaique Aguiar, ele concorda com essa estratégia do Naka, né, que eles estão assistindo ali essa parte. Aí cada um, né, faz o seu jogo, ele diz. A Sol diz, né, que parece que ela não tem sentimento, mas que ela não consegue separar, né, a situação quando as pessoas que ela gosta acabam votando nela, né. O Bruno diz que está numa fase do jogo muito difícil, que está muito triste com a realidade de ser humorista e tá ali não para entreter os outros, mas sim para jogar contra as pessoas. A Solange ali, ela chega na cozinha, né, e começa a conversar ali com o Bruno, que o povo ficava subestimando ela o tempo todo lá no exílio, e o Bruno diz que ninguém esperava ela ali na vila de volta, né, numa prova. Enquanto isso, a Jaciara fica revirando os olhos, né, enquanto a Sol fala ali com o Bruno. Aí o Bruno diz para Solange que viajou, né, achando que o exílio era amigo, mas que eles não são. Eles simplesmente mandam alertas. Ele diz que por um tempo isso pode até fazer sentido. A Sol diz que não gosta de ficar fazendo fofoca, mas que as pessoas mudam muito de opinião no exílio, e ela tá certíssima, é o que mais acontece. Cada um que chega no exílio, a casa toda ali muda de opinião conforme aquele que chegou. Então, se a pessoa tem uma personalidade um pouquinho mais forte e é mais firme, lá vão eles todo atrás daquela ideia, tanto que eles já foram contra várias pessoas ali dentro, né? O Bruno diz que percebeu isso, e a Sol diz que quando entra num reality ela não veste personagem. O Bruno diz que não concorda com o jeito dela de agir, mas que respeita, né? Ele diz que a Sol é muito corajosa por ser ela mesma na essência. Ela diz no depoimento ali, né, que ficou muito bem claro para ela depois dessa conversa que o Bruno prefere pessoas falsas, prefere conviver com a falsidade. Ela diz que, embora pareça que ela não tem coração, ela é sim muito coração, porque ela se abala com as situações, assim, ela deu como exemplo para ele que se a Esté e o Naka votarem nela, ela vai sentir muito, vai ficar muito chateada, porque ela gosta muito deles e não quer votar neles. Ela diz para ele também que ele mesmo se disse fã dela, ela ficou toda faceira e depois o cara tava lá votando nela toda semana. Então ela diz que ela é coração sim, que ela tem sentimento, né? Ela relembra o fato dele dizer que é fã, mais uma vez ali, aí ele ri, diz que é sim, que ele é fã dela, né? O Bruno diz que a Sol é muito autêntica, mas que isso prejudica ela. Ele diz que por ela ter essa sinceridade muito agressiva, ela quebra o ambiente da casa, e isso faz ela sempre ser uma opção de voto para ele, um motivo de voto, né? Ele considera que isso é o motivo. O Bruno diz também, né, que a conversa com a Solange foi muito boa. Depois que ele conversa com ela, ele tá ali jantando com a Esté, né, na mesa, e ele comenta que a conversa foi muito boa. Aí a Esté diz que a Solange tá muito quietinha e que isso é preocupante. Eles levam na brincadeira ali, né, que a Solange tá bem retirada nesse dia. O Naka, a Esté e o Kaique ali falam do desespero da Jaciara, falando sobre voto e tudo que aconteceu no exílio, chega lá despejando tudo, né? O Kaique Pereira ali, ele diz que tá feliz por finalmente poder votar no Bruno. O Naka diz que ele é um dos melhores jogadores em questão de estratégia e inteligência, porque até hoje ele nunca foi votado, né, para o desafio de sobrevivência, tá até ali no jogo sem ser indicado por ninguém. O Naka e o Kaique também dizem ali, né, que a Jaciara é muito VTZera, que vê uma câmera chegando e faz cenas e cenas. O Naka diz ali que ela até cai, né, mas muitas das vezes ela se joga no chão, né, para fazer VT, enquanto isso ela tá ali na jacuzzi com o Bruno, né, ela e o Bruno estão conversando. A Esté diz que, bem ou mal, né, a Sol não mente, que ela não consegue mentir. A Vitória lá do exílio, né, diz que não entende por que a Solange tá fazendo esse personagem, né? Diz que quando ela estava no exílio ela não gostava do Bruno, esculachava ele, e agora ela não fala nada. A Vitória disse que se a Solange descer,
né, na prova, se ela for para a prova de sobrevivência, para o desafio, e ela descer, ela diz que vai questionar a Solange. Olha só quem está falando, a Vitória, que prometeu tornar a vida do Kaique Aguiar o inferno. O cara chegou lá e ela até beijo deu nele, conversando de boa. Com a Wendy, ela disse que ia fazer e acontecer. A Wendy chegou lá, ela não teve cara nem de olhar, ela ficou socada no sofá junto com o Naka e não foi nem perto, nem para se posicionar e falar nada. Quem ficou dando charadinha foi o Caio. Olha isso. Já o Caio diz ali que não consegue ver na Solange a coerência que a Esté vê. Aí o Kaique Aguiar interrompe ali, né, e diz que a Esté não vê coerência nenhuma na Solange, que isso é uma estratégia de jogo da Esté, que quanto mais deixar a Solange no jogo, melhor vai ser para eles lá no final, pensando num desafio, numa prova com ela, por considerar ela mais fraca de jogo, é a adversária mais fraca para eles. Aí chega o momento da votação, né? A Mariana diz que, como não teve formação de equipes, hoje mais do que nunca é cada um por si. O Kaique ali, né, ele manda alguém direto por ele ser o comandante, né, do ciclo, por causa daquele pergaminho que ele ganhou, né, decidido pelo exílio, e o restante da casa vota em quem quiser. O mais votado vai para a arena, né? Aí o Kaique diz que estava esperando, ela pede para ele se posicionar, né? E ele diz que estava esperando por esse momento, já faz tempo. Ele levantou e fez uma cena ali com o Bruno, né? Para poder indicar o Bruno. O Bruno disse que entende que esse é o bom combate, né? Com respeito e bom humor. Aí começa a votação de um por um. Nesse caso, o Bruno é que foi o indicado, né? Agora começa ali ver quem vai com ele para esse desafio. Aí é a vez do Bruno votar. Ele vai lá e vota na Solange, porque respeita o jeito dela de ser, mas não concorda, já que ele prega pela leveza no ambiente, né? E ele considera que a Solange, ela traz o caos. Aí vem a Jaciara, né? Diz que tá com o coração apertado, que como mulher tem que fazer um desabafo, até um pedido de socorro. Diz que é muito atacada, né, por essa pessoa. Ela fala que é muito julgada, que as palavras são ofensivas, que foi chamada de bandida e de mulher que depende de homem para se sustentar na vida, e ela diz que isso não condiz com o caráter dela, né? Ela pergunta por que ter tanto ódio assim dela e diz que não quer estar no mesmo lugar onde essa pessoa tá e faz tão mal para ela. Aí ela vota na Solange. Aí vem a vez da Wendy, né, lá do exílio, dá o palpite dela e ela diz que a Solange falta com respeito e humilha com as palavras e que se fosse ela, ela já teria quebrado toda a vila se ela tivesse ali convivendo com a Solange. Lembrando que ela conviveu com a Solange muito mais tempo, inclusive mais que a Vitória ficou 2 dias na vila só. A Wendy conviveu ali por semanas com a Solange e ela nunca se posicionou do que a Solange falava para os outros, mas agora ela diz que faria diferente. Aí vem a vez da Esté, né, votar. Ela diz que poderia deixar que o Bruno decidisse, né, com quem ele queria ir, mas ela não acha justo, né, tirar o corpo fora e não se posicionar. Ela diz que é muito fácil não querer se indispor com ninguém, mas que o voto dela seria muito dolorido nessa pessoa, porque ela gosta muito, mas tem muito mais afeto por outros, e aí ela vota na Jaciara. No depoimento, ela diz que quis defender o Naka, já que a Jaciara estaria planejando votos contra ele. Então, ela foi atrás daquilo que a Solange falou, né? Aí chega a vez do Naka votar, aí ele faz um elogio a todos ali, ele fica horas falando, fala de um por um. Depois ele diz que a decisão dele é simplesmente por jogo, que não é nada pessoal e espera que a pessoa entenda. Ele dá o voto na Jaciara também. Aí é a vez do Kaique Pereira votar, ele diz que ficou chateado com muitas coisas que aconteceram nos últimos dias, que não queria falar de jogo e só queria ver como tudo ia funcionar sem o voto dele nessa, né, interferindo ali naquela votação. Aí ele saboneta mais uma vez, joga o voto dele no Naka, já que não tinha o Fábio, né? Porque até aqui o voto dele, se não é no Bruno, é no Fábio, que é o amigão dele dentro do jogo. Toda vez ele saboneta. Aí é a vez da Sol votar, ela diz que viu todos torcendo o nariz quando ela chegou na casa, né, no reality.
Ela diz que reality para ela quer dizer realidade e não fazer um personagem. Diz que não gosta de pessoa que inverte a situação para se fazer de coitada, que não admite quando está errada, e aí ela vota na Jaciara. Aí nesse momento termina a votação, a Jaciara com 3, Solange com 2 e o Naka com 1. Aí vem a vez da Mariana, né, falar, ela diz que não adianta querer fazer muito suspense, tendo em vista que durante o dia eles conversaram muito sobre jogo, né, então ela diz ali que quem foi a indicada pela casa foi a Jaciara, e a Jaciara agradece. A Esté diz para o Bruno, né, que seria muito fácil ela queimar o voto dela, para ela não se comprometer por estar confortável para ela saber que ela estaria de fora dessa votação, mas que ela preferia se posicionar ali em quem ele ia duelar. A Solange diz para a Esté que a Jaciara falava que a Esté sempre considerou ela, Solange, muito fraca, que lá do exílio, quando a Sol estava lá e a Jaciara também, a Jaciara dizia que a Esté nunca gostou da Solange, que a Esté simplesmente não votava na Solange, que era porque a Solange era mais fraca para enfrentar numa prova e porque ela não queria se indispor. Aí a Esté pede para a Solange para ela fingir que a Jaciara não existe, para ela não ficar buscando briga, deixar a Jaciara quieta até amanhã para ela poder fazer a prova tranquila. A Solange diz que já não existe mesmo para ela e que ela vai ficar de boa. Aí o exílio todo, né, gritando lá, torcendo para a Jaciara na prova amanhã. A Solange diz ali para a Esté e para o Kaique que sabe tudo que ela fala, que ela sabe as palavras que ela usa e que ela não gosta de calúnia, isso ela não vai aceitar. A Esté diz que o exílio pode até ficar com raiva dela, mas que ela precisava se posicionar. Aí o pessoal todo de lá diz que não vai ficar com raiva dela, que não tem problema nenhum, cada um faz seu jogo. O Naka diz ali, né, para o Bruno que adora todos ali e que hoje ele votou pelo comportamento no jogo, né, e disse que a Jaciara se desesperou. Aí o exílio de lá, né, diz que o comportamento da Solange então estava incrível. Por que que o Naka julgou só o comportamento da Solange? Da Solange não, da Jaciara, né? No caso, o exílio ironizou aquilo ali, nenhum deles concordou o Naka ter votado na Jaciara e não na Solange, né? E depois o Bruno diz, né, que vai fazer uma prova muito boa, uma prova bonita. O pessoal alfineta ali a Solange na cozinha, né, dizendo que foi por um triz que ela não foi para esse desafio, porque ela também estava perguntando ali pro pessoal se eles votariam nela, né? Ela disse que gostaria de ter acesso às regras desse programa, que não pode perguntar. Aí eles dizem para ela que não é isso, levam ali na brincadeira. Depois o Bruno, né, ele vai lá consolar a Jaciara, que ela já foi pro quarto lá. Ele vai lá dar um consolo para ela na ceninha dela. O exílio fica doído, né, porque a Solange não foi para esse desafio e o povo tá todo reunido ali com ela, porque estão dando tanta moral para Solange. A Jaciara diz que já sabia, né, que ela iria para esse desafio, que era visível uma aliança nesse ciclo do outro pessoal. Disse que só não queria ficar onde a Solange estava e que estava em paz. Aí o Bruno diz para ela que tem orgulho de ir para a batalha, para a prova junto com ela. A Jaciara diz que vai fazer a Solange engolir o veneno dela, né? E vai voltar para a vila fazer a Solange conviver com ela ali. Lá do exílio, né, o povo diz que a Wendy estava com ciúme da Vitória e do Caio, né, uma besteira que inventaram por lá agora. A Vitória diz que ele até chegou nela no dia do aniversário dela, estavam bebendo, ele chegou, mas ela não quis ficar com ele. De volta lá na vila, o Bruno fala, né, para Esté e pro Naka que não subestimando, mas acha que com a Solange ele teria muito mais chance no desafio, já com a Jaciara ele não sabe, porque ela é uma guerreira muito boa de prova. A Solange nesse momento chega, né, e diz pro Bruno que ele não deve entregar a prova, que tem que batalhar até o final, né, porque ele não é porque ele está disputando com uma mulher que ele tem que entregar. A Esté diz que quando foi fazer aquela prova lá com o Rafa, ela também não conseguiu entregar de cara, né? Ficou com pena lá também. Depois a Esté diz ali que se fosse pelo jogo, ela gostaria que o Bruno voltasse e se dependesse do coração, ela gostaria que a Jaciara voltasse. Então ela vai ficar feliz e triste ao mesmo tempo com quem voltar.
O Bruno pede que a Jaciara aproveite o dia amanhã, ela diz que vai ficar com ele porque não tem ninguém ali dentro por ela. Ele abraça ela, ela finge aquele choro seco. Mais uma vez, como ela já faz sempre, né? O Bruno diz que nos primeiros dias de jogo, no primeiro apontamento, eles foram os dois apontados como os fracos, né? Ela e o Bruno, mas que eles são muito fortes, que estão ali até agora e tal. Lá do exílio eles discutem, né, por causa da louça, tal. O Kaique Aguiar diz que eles estão fazendo VT lá pro Fábio. O Fábio tá sumido da edição desde que chegou no exílio, parece que ele não tá mais no programa. Quando não tá quietinho ali sem falar com ninguém, ele tá deitado. Não foi muito bom pro Fábio o exílio. Mas agora vamos ver o que vai acontecer nessa prova aí. Eu peço que agradeço todos que tiveram até aqui comigo, de coração, todo mundo que está se inscrevendo, quem está deixando o like aí nos vídeos. Eu peço que vocês continuem fazendo isso, que compartilhem com os amigos que gostam de reality, de coração. Muito obrigado pela atenção de todos vocês e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.